Exemplo 2. Então, consideremos f de x igual a x ao quadrado e vamos mostrar então que o limite de f de x quando x tende a 2 é 4. Bom, para isso então, o que eu preciso mostrar? Então, devemos mostrar que para todo epsilon maior do que zero existe um delta também maior do que zero, tal que o módulo da função, que é x ao quadrado, menos o valor dela, que eu estou testando no limite, que é aqui 4, é menor do que epsilon sempre que o módulo entre x, né, da diferença entre x e o valor dele, que é 2, for menor do que delta. Ok? Então é isso que eu quero. Eu sempre olho para esse daqui, pessoal, para tentar enxergar quem é o delta em função do epsilon, né? Então vamos lá, se a gente observa isso aqui, módulo de x ao quadrado menos 4, isso eu posso escrever como módulo de x menos 2 vezes x mais 2, certo? Porque é a diferença de quadrados aqui, né? Então eu quero enxergar isso aqui menor do que um certo valor epsilon. É isso que eu quero observar, né? Primeira coisa que eu observo é isso aqui, né? E o módulo do produto é o produto dos módulos. Então isso é o módulo de x menos 2 vezes o módulo de x mais 2. Ok? Muito bem. A gente quer encontrar esse delta em função do epsilon. E esse delta é positivo, mas é suficientemente pequeno, né? É o menorzinho possível. Então a gente pode supor que ele é 1. Ele é menor do que 1. Tá? Então, supondo. Então, o delta entre 0 e 1, temos que... Quem é o valor aqui? Eu tenho o módulo de x menos 2 menor do que delta. Mas o delta é menor do que 1. Então, isso é estritamente menor do que 1, certo? Então, o módulo de x menos 2 é menor do que 1. O que isso significa? Isso significa... Lembra que módulo significa distância desse ponto até a origem? Então, quem são os pontos que satisfazem isso? São todos os pontos onde o x menos 2 está entre menos 1 e 1. Mas eu quero um intervalo onde o x varia. Então, isolando o x, ou seja, somando 2 dos dois lados, a gente vai ter aqui 2 menos 1, 1, x, e desse lado vai ter 3. Ok? Então, o x está entre 1 e 3. Mas se o x está entre 1 e 3, onde vai estar o x mais 2? O x mais 2 é só somar 2 dos dois lados. Se eu somar 2 dos dois lados, o que vai acontecer? Olha só, se eu somar 2 dos dois lados, então vai ficar 1 mais 2, 3, x mais 2, e aqui 2 mais 3, 5. Então quer dizer que o x mais 2 está entre 3 e 5. Em particular, eu posso falar então que o módulo de x menos 2 é menor do que 5, concorda? Porque se o número está entre 3 e 5, então o módulo dele é menor do que 5. Ok? Muito bem. Então quer dizer o quê? Se esse aqui é menor do que 5 e esse aqui é menor do que 1, como que fica então o módulo do produto? Então módulo de x² menos 4, ele é o módulo de x menos 2 vezes o módulo de x mais 2, que é menor. O módulo de x menos 2 é menor do que 1. E o módulo de x mais 2 é menor do que 5. Certo? Então sabemos que isso aqui acontece para esses valores. E agora? O que eu posso dizer sobre isso? Né? Bom, então sabemos que isso é menor que 5. Peraí. Na verdade, esse aqui a gente sabe que é menor do que 5, né? Esse módulo de x mais 2. E o módulo de x menos 2, a gente quer que ele seja menor que delta. Então isso aqui vai ser 5 delta. Vai ser menor que 5 vezes delta. Ok? Então olha só. Se o módulo de x menos 2 é menor do que delta,
Então o módulo de x ao quadrado menos 4 é menor do que 5 delta. Então se eu pego esse aqui como sendo o meu epsilon, acabou. Então se eu pego o delta de tal forma que isso aqui me dê epsilon, porque o epsilon é dado, eu quero encontrar o delta. Então o epsilon eu já sei, mas se eu tomar o delta de tal forma que 5 delta é igual a epsilon, então isso é satisfeito. Então basta tomar, então tome o delta igual a epsilon sobre 5. Então se a gente toma o delta igual a epsilon sobre 5, o que vai acontecer? O módulo de x menos 2 vai ser menor do que epsilon sobre 5, e quando eu substituir aqui, vai ficar 5 vezes epsilon sobre 5, que é igual a epsilon. Entendeu? Então, o delta, basta tomar o delta igual a epsilon sobre 5. Né? Que aí, o módulo de x menos 2 menor do que delta, que é o nosso epsilon sobre 5, vai implicar que o módulo de x ao quadrado menos 4 vai ser menor que esse carinha aqui, que é exatamente o que a gente tem, que é epsilon sobre 5, vezes esse módulo. Mas esse módulo a gente viu que é menor que 5, independe do valor de delta, desde que o delta seja menor, é claro, do que 1. Mas isso é porque o epsilon é suficientemente pequeno. Então esse cara aqui vezes 5. Opa! Vezes 5. Então 5 multiplicando 5 dividindo, isso é epsilon. Ou seja, sempre que isso aqui acontecer, eu tenho que isso aqui acontece. Ok? Então, dessa forma, o que a gente mostrou? Então, portanto, o limite, quando x tende a 2 de x ao quadrado, é 4. Ok? Então, pessoal, note que com esses dois primeiros exemplos aqui, não é nada fácil trabalhar pela definição com o limite, calcular um limite pela definição. Uma vez que a gente primeiro precisa saber quem é o candidato. Então a gente já precisa saber qual que é o valor para poder provar que isso de fato acontece. Certo? Então não é nada fácil e a cada caso a gente tem que trabalhar de uma forma. Note que o primeiro caso a gente já trabalhou direto, não precisamos fazer nenhum tipo de raciocínio. Já aqui a gente precisou supor que o delta estava entre 0 e 1, né? Porque o delta é suficientemente pequeno, então em particular ele é menor do que 1, tá? Então a gente precisou usar esse tipo de artifício para poder encontrar quem era o valor de delta em função do epsilon, nesse caso. Né? Então trabalhar por definição é extremamente difícil. O que a gente vai fazer então é utilizar propriedades para poder calcular de forma mais simplificada, né? De forma mais eficiente os limites, né? E mostrar cada um dos casos. Então a gente vai utilizar, na verdade, as propriedades de limite para poder fazer esses cálculos.